Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, no momento 26 de junho de 2025, horário 1h da madrugada, 19 minutos. Se encontra no Golfo Americano, unidade de guerra atômica da Rússia. É um navio russo com unidades atômicas. Ele se encontra no Golfo e ele está cercando as águas territoriais do Brasil. Acreditamos que este movimento se deve a dar um corredor de fuga para Luiz Inácio Lula da Silva Alckmin e quantos mais participantes das Farc, do Hamas, do Hezbollah, do Irã, da Turquia, da Rússia, da China, estejam em sua companhia a deixar o território da República Federativa do Brasil. Mas, ao detectar a unidade atômica desta embarcação russa, imediatamente Putin deslocou todas as suas ogivas e armamentos de unidades de mísseis intercontinentais às fronteiras da Rússia com a Europa, estabelecendo seu posicionamento atômico. E acreditamos que esta posição, seguida do seu discurso, alegando a intervenção nuclear contra os Estados Unidos da América, é para dissuadir a dar fuga a Luiz Inácio Lula da Silva, a Maduro, a Pepe, o Petro, da Colômbia, todos os que se encontram na região da América Central e da América do Sul. O urânio enriquecido das jazidas clandestinas de prospecção de urânio, autorizadas no território brasileiro por este terrorista, Luiz Inácio Lula da Silva Alckmin, e todo o seu grupo operacional do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, que estabelecem 17 países do narcotráfico, ao qual ele já é considerado terrorista, narcotraficante, no maior default financeiro na República Federativa do Brasil, ao qual utiliza as aeronaves da Força Aérea Brasileira ao tráfico internacional de drogas, a também deslocar somas de dinheiro, ouro, e também
diamantes, também de pedras, tudo já para o contrabando e levados à Rússia, com unidades das Forças Aéreas Brasileira. Então, estamos no encalço, neste momento, 1h da madrugada, 23 minutos, a este meliante filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, e todos que fazem parte do seu primeiro escalão. Estamos aguardando em que eles estão projetando a fuga do território da República Federativa do Brasil, indo para o Nordeste, já que eles têm a prisão determinada pelo Tribunal Penal Internacional, a captura, conjuntamente com outros membros dos BRICS, que vão se reunir no dia 3 de julho, no Rio de Janeiro. E já estamos monitorando toda esta tropa. Mas, eles sabendo da prisão imediata e flagrante neste momento, enquanto o Senado aprova o aumento dos deputados de 513 para 531, que isso vai representar uma torga de dinheiro já aprovado em todos os 26 estados e no Distrito Federal, sendo que na Câmara de Deputados e Senado, na Câmara de Deputados, será diluído, porque não podem interferir no contrato vigente do orçamento. Mas eles já anteciparam o orçamento do mês de junho e pegaram todos estes bilhões, 60 bilhões antecipados, que eles estão querendo transportar e sair do país na madrugada de hoje, 26 de junho, 1h, 25 minutos. Então, as aeronaves atômicas dos Estados Unidos da América estão sobrevoando, conjuntamente com o submarino nuclear, que detém 14 ogivas para destruir a maioria das capitais do planeta, apontados para a Rússia, no Atlântico e também na embarcação russa. Então estamos no momento, na posição da Venezuela e Iguaçu, aguardando o desfecho desta situação. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, ele está planejando fugir na madrugada de hoje, utilizando a embarcação russa, já que por ar ele não tem como fugir porque os caças americanos estão sobrevoando o espaço aéreo brasileiro através da detenção da aeronave que queira dar fuga ao Maduro, ao Petro, do cartel das Farc, já que o principal traficante de Sinaloa, ele foi capturado no Equador na noite de hoje. E que, claro, ameaçaram Bukele. O presidente Bukele, com retóricas de jornalistas em difamação, para que criassem uma cortina
contra o presidente Bukele e desviar as atenções da embarcação russa que se encontra a dar fuga a Maduro, a Luiz Inácio Lula da Silva e a Petro da Colômbia. Eles querem fugir por mar. Então estamos acautelando e já estão todas as tropas dos Estados Unidos da América, a Quarta Frota, 123 países com as suas tropas de Exército, Marinha Aeronáutica, já se posicionando para o combate e posicionados em Guacibo, na Guadiana, ao combate desta madrugada, 26 de junho de 2025, horário 1h28. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, interventor em 17 países que estão na prática do narcotráfico terrorista, como também o seu cabeça, o filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, traficante, ladrão, conjuntamente com o pleno da corte, o Toffoli, que ele não permitiu que seja julgado o crime de 171 cometido pelas famílias do Luiz Inácio Lula da Silva ao roubo dos aposentados do Brasil, em que ele tem que ressarcir, e ele alegou que ele vai fazer a partir de julho, pagamentos de recursos que ele diz que encontrou em empresas fraudulentas e que vai entregar tudo que foi roubado em diferentes datas. Mas ele alega que não quer judicialização, não quer estabelecer o dano moral, com sentença de pagamento dobrado do que foi roubado e danos morais de R$10.000 por cada conta. Então o Toffoli tomou a frente nessa medida monocrática da sua hermenêutica, ou seja, da Constituição que ele tem dentro da cabeça, esse traidor filha da puta, que foi ele que colocou o Alexandre através de uma lei inventada que qualquer delipêndio ao prédio do Supremo Tribunal Federal seria considerado uma afronta legítima a ser julgada dentro do Supremo Tribunal Federal, praticado por quem fosse membros da administração do edifício do Supremo Tribunal Federal, como também internamente e externamente em 26 estados e no Distrito Federal, e empoderou, sem sorteio, Alexandre de Moraes a se consagrar como teocrata, persecutor, torturador, filho de uma puta, assassino. Tem 7 defuntos, 7 pessoas que foram torturadas e mortas, e que sequestrou mais de 2.100 pessoas, e que mantém sequestrados, e todos eles sem julgamento, há 17 anos de prisão. Então todos estes filhos da puta
estão sendo levados à prisão pelos seus CPFs. Não é uma prisão contra o Estado da República Federativa do Brasil. Não. É uma prisão contra estes terroristas, espias, sabotadores que compõem o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, Dino, Barroso, Gilmar Mendes, procurado em Portugal, Toffoli, Carmen Lúcia, cerceadora, provocou o maior crime da história da Constituição brasileira, estabeleceu a censura. Até hoje, essa puta filha da puta. Entenderam? São terroristas, filhos da puta. E todos eles estão sendo enquadrados pelo CPF. Vendedores de sentença, eles e suas famílias, seus juízes auxiliares, seu braço na Polícia Federal, seu braço no Supremo Tribunal de Justiça, seu braço em 26 estados e no Distrito Federal, autarquias, sindicatos, todos que estão envolvidos com esta corja, que foram alcançados pela Lei Magnifique, pela Lei IEPA, a captura destes terroristas, torturadores, que se utilizam do cargo em que eles ocupam ao roubo qualificado, ao assassinato, ao extermínio de milhões de brasileiros, ao roubo qualificado de aposentados, todos com provas irrefutáveis. A casa caiu, seus filhos da puta. E ainda por cima, querendo manusear a lei internacional da internet, ao qual já foi o marco julgado pelo Supremo Tribunal Mundial, e que eles não querem se estabelecer dentro das outorgas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Mundial a proceder a como se tem que legitimar a contabilidade do Brasil, como também de 17 países. 10 fazem fronteira com o Brasil, fronteira seca, e 7 do Caribe. Todos agendados por eles. Todos na confraria da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. A Orcrim Foro de São Paulo, seu chefe, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin. E no Grupo de Puebla, José Disseu. E 22 líderes proprietários de partidos políticos. Todos seus CPFs, suas contas, que se utilizaram do cargo público para cometer estes crimes. Então estamos com o Exército, a Marinha Aeronáutica, a 4ª Frota, tudo cercado, aguardando esse filho da puta do Luiz Inácio Lula da Silva, como ele vai se deslocar lá para o Nordeste para embarcar na unidade naval russa atômica que se encontra no Golfo Americano,
cerceando, apontando ogivas nucleares para o território dos Estados Unidos. E o que os Estados Unidos estão observando e fazendo alvo nesse filho da puta do Luiz Inácio Lula da Silva e de todos esses filhos da puta que estão roubando neste momento, se deslocando com dinheiro, com barras de ouro, com diamantes. E estamos aqui de plantão para pegar esse filho da puta. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Justiça particular, justiça paga. 1h da madrugada, 38 minutos. O governo desse filho da puta caiu. Não tem mais governo. Todo mundo está saindo fora. Estão fugindo que nem rato. E todo mundo sendo monitorado. Seguido de perto. Fudeu pra vocês, seus filha da puta. E estão me escutando, não estão? Então estamos aqui. Conforme determinação. Meu Pix é meu e-mail, nome e sobrenome, Oscar Aníbal Chapano, @gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF. Documento único para brasileiros e residentes. Número 510-466-44734. Plataforma Banco, Mercado Pago. Nos ajudem. Temos que pagar telefone e internet. Na faixa de R$1.000. Pedimos, por favor, brasileiros, maiores informações, estamos aqui, neste momento, 26 de junho, data histórica de 2025, horário 1h da manhã, 41 minutos, aguardando o embarque na unidade atômica da Rússia, a da fuga, a Luiz Inácio Lula da Silva, a Maduro, a Petro e também aos da Farc, do Hamas, do ELN, os turcos, os terroristas do Irã, a fugirem com ele. Não se sabe se eles vão chegar na Rússia, mas que eles vão estar bem mareados, tenham certeza. Porque o espaço aéreo está totalmente fechado pelas tropas americanas, já em posição de invasão a Venezuela, Colômbia, 17 países da América do Sul. Viralize isto. Maiores informações, entraremos em contato. E certamente que em pauta vocês vão transmitir isto. Vocês da Globo, do jornalismo, vão transmitir? Façam isso, gente.
porque já chegou a hora de vocês. Atenção, Brasil! Atenção, patriotas! No nome do Senhor Jesus Cristo, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapin. Eu pergunto a cada um de vocês: vocês prestaram atenção na live do juiz Oscar Aníbal Chapin? Tem prisões aí, ok? E o Congresso Nacional aí, segundo a live de hoje do juiz Oscar e outras, né? Esses terroristas, traficantes e esses comunistas estão dentro aí do sistema político. Isso é grave. Atenção, deputados, senadores do Congresso Nacional do Brasil. Vocês estão dormindo? Vocês ouviram? Vocês assistiram a live do juiz Oscar Aníbal Chapin? Que o presidente da República atual pode ser preso a qualquer hora. Ele está tentando fugir. Você não está sabendo dessa notícia? Portanto, meus amigos e minhas amigas, a situação do Brasil é dramática, é caótica. Está uma mistura aí que nunca houve essa mistura de tanta gente ruim envolvida nesse governo. Que são as pessoas ruins? São os terroristas, os traficantes. E vocês, comunistas, que vocês são ruins também, porque vocês são ditadores. Vocês rasgam a Constituição Federal. Então, vocês são criminosos. Verifique o que o juiz Oscar Aníbal Chapin está falando. Também eu quero aproveitar a oportunidade. Se tem alguém aí que pode ajudar o juiz Oscar Aníbal Chapin, meu pedido do Pix para ele, ajuda, pelo amor de Deus, ajuda esse homem de Deus, esse homem que está trabalhando em prol do Brasil, em prol do planeta Terra, esse juiz corregedor, esse juiz interventor, arbitral. Então, meus amigos e minhas amigas, vocês ouviram, vocês assistiram a live do juiz Oscar Aníbal Chapin. Na sequência, vamos assistir agora as matérias. As matérias do juiz Oscar Aníbal Chapin, tem algumas. Matérias de utilidades públicas. A seguir! A questão é realmente preocupante, alarmante. Circulam na internet diversos vídeos e trechos tirados de contexto que acumulam milhares de compartilhamentos, milhões de views, dando a entender que o Brasil agora acaba de se tornar suspeito de enviar urânio ao Irã. O Brasil passou a ser suspeito de fornecer urânio de forma dissimulada para o Irã. Isso seria totalmente catastrófico. Agora seríamos nós, os próximos alvos dos lendários bombardeiros americanos B-2 Spirit. Mas o que é verdade e o que é mentira, eu esclareço, eu evidencio para cada um de vocês. Por isso que é muito importante que você assista ao vídeo até o final, que você deixe sua curtida, que você comente o seu ponto de vista e principalmente que você compartilhe a informação, a verdade, com o máximo de pessoas possíveis, ainda mais de um assunto tão preocupante como este. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e conhecer o meu trabalho e principalmente a me ajudar a chegar a 1 milhão de inscritos. Vamos ao vídeo. Tudo começou no início de 2023, quando 2 navios de guerra do Irã, o porta-helicópteros Iris Makran e a fragata Iris Dena, receberam autorização para atracar no porto do Rio de Janeiro. A estadia ocorreu entre o final de fevereiro e o início de março e foi cercada de polêmica internacional. Os Estados Unidos, sob o governo de Joe Biden, haviam pedido ao Brasil que barrasse a visita em razão das tensões com Teherã, mas o
o governo brasileiro permitiu a atracação mesmo assim. Os navios iranianos chegaram imponentes carregando mísseis e canhões numa demonstração de força que alarmou observadores ocidentais. A reação dos parceiros internacionais foi imediata. A embaixadora dos Estados Unidos em Brasília, na época, Elizabeth Beagle, protestou publicamente contra a presença dos navios, chegando a afirmar que essas embarcações, abre aspas, facilitavam o comércio ilícito e atividades de terror em benefício iraniano. Do Oriente Médio, Israel também manifestou indignação, classificou a decisão brasileira de lamentável e lembrou que o Irã é um estado maligno responsável por ataques de terror mundo afora. A pressão sobre Brasília cresceu nos bastidores e os norte-americanos cobravam explicações e avaliavam como responder a então aproximação entre Brasil e Irã. Diante das críticas, o governo Lula defendeu-se invocando a soberania nacional. Celso Amorim, assessor especial de política externa do presidente, declarou que permitir a atracação dos iranianos era uma decisão soberana nossa, do Brasil. De fato, a visita integrava atividades diplomáticas até uma cerimônia a bordo celebrou 120 anos de relações bilaterais entre Brasil e Irã. O oficial classificou a estadia iraniana como uma missão amistosa e de cortesia. Nos bastidores, porém, prevalecia a tensão. Washington questionava se haveria consequências. O episódio marcou o início do terceiro mandato de Lula com um teste delicado de política externa equilibrando interesses do Ocidente e do Oriente. Alguns meses depois, em 7 de setembro de 2023, o tema voltou à cena internacional nos Estados Unidos. Durante uma audiência no Comitê de Relações Exteriores do Senado americano, o senador republicano Ted Cruz criticou duramente o governo Biden por ter recebido Lula na Casa Branca, apesar da aproximação do Brasil com regimes adversários de Washington. Em seu discurso inflamado, Cruz descreveu Lula como um chavista anti-americano aliado ao Partido Comunista Chinês, a Vladimir Putin, e ao regime iraniano. E ele destacou a permissão dada aos navios iranianos no Rio de Janeiro e cobrou a aplicação de sanções contra o Brasil por esse episódio. Nas palavras do próprio senador, a presença dos navios iranianos em águas brasileiras representava uma ameaça direta à segurança dos americanos, razão pela qual defendia sanções incapacitantes ao porto do Rio de Janeiro e às empresas brasileiras envolvidas. A fala de Ted Cruz rapidamente caiu em círculos diplomáticos e na mídia. Eu mesmo, no canal Vamos Falar de História, falei sobre essas declarações do senador norte-americano. Porém, é importante frisar que em nenhum momento ele mencionou ou acusou o Brasil de fornecer qualquer tipo de material nuclear ao Irã. A preocupação dele era direcionada às implicações geopolíticas da visita naval e ao alinhamento político de Lula, não a um suposto contrabando nuclear. Não havia qualquer denúncia de venda de urânio em 2023, nem por parte de Cruz, nem por parte de nenhuma autoridade dos Estados Unidos naquela ocasião. Ainda assim, a simples menção às sanções e a vinculação do Brasil ao regime iraniano criaram terreno fértil para especulações. A polêmica dos navios começou a tomar ares de teoria conspiratória em conversas nas redes, mesmo sem evidências. Para os registros, nenhuma sanção de fato foi imposta ao Brasil em 2023 por causa dos navios iranianos. Houve pressão e descontentamento, mas o governo americano limitou-se a protestos verbais. A crise diplomática não escalou oficialmente além disso. Entretanto, as imagens do discurso de Ted Cruz ficaram disponíveis publicmente e seriam reaproveitadas mais adiante de maneira distorcida. Bastou combinar esse registro em vídeo com o ambiente de desconfiança já existente para mais tarde forjar-se uma narrativa falsa de proporções internacionais. E então chegamos em junho de 2025. O mundo assiste a escalada sem precedentes na guerra entre Irã e Israel. Mais recentemente, há 2 dias, os Estados Unidos atacaram bases nucleares
no Irã. Foi nesse contexto volátil que ressurgiu nas redes sociais brasileiras a alegação de que o Brasil seria suspeito de ter vendido urânio ilegalmente ao governo iraniano. Num fim de semana após um bombardeio israelense em território iraniano, publicações começaram a espalhar trechos do vídeo antigo de Ted Cruz, agora alegando falsamente que ele revelara uma investigação dos Estados Unidos sobre o fornecimento de urânio brasileiro para Teherã. A legenda de um desses posts sensacionalistas resumia o tom alarmista, abre aspas, investigação americana aponta Brasil como fornecedor de urânio para o Irã, que Lula é inimigo dos americanos. Em outras palavras, insinuava-se que os Estados Unidos teriam descoberto um esquema secreto de proliferação nuclear envolvendo Brasília e Teherã. É algo digno de roteiro de filme, mas completamente infundado. A narrativa enganosa ganhou tração rapidamente. Mensagens no Instagram acumulavam mais de 12 mil curtidas e no Facebook passaram de 2.400 compartilhamentos em poucos dias. Trechos do depoimento de Cruz foram editados e disseminados fora do contexto, levando muitos a crer que algum furo jornalístico havia exposto uma aliança clandestina entre Brasil e Irã. Naturalmente, não demorou muito para que em grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, nas redes sociais, essa informação de que o Brasil seria suspeito ou de que o Brasil teria enviado urânio ao Irã começou a circular de uma forma assustadora. A desinformação se espalhou como pólvora impulsionada pelo clima de tensão internacional do conflito Irã e Israel. Um vídeo em particular gravado por um senhor indignado exemplifica o poder viral do boato. No vídeo, ele afirma que jornais americanos teriam publicado que o Irã veio ao Brasil buscar urânio, embora não cite nenhuma fonte concreta. O tom é de revolta e medo. Ele clama que, abre aspas, aos olhos do mundo agora o Brasil é um país perigoso, e exclama, abre aspas, que Deus tenha misericórdia do Brasil diante do suposto escândalo. Essa dramatização encontrou eco em partes da população já desconfiada das alianças internacionais do atual governo brasileiro. Era um cenário perfeito para uma fake news prosperar, um contexto real à visita dos navios iranianos e o discurso de Ted Cruz combinado com o inimigo externo temido, o programa nuclear iraniano, e ampliado pelo megafone emocional das redes sociais. Não demorou muito também para que veículos de checagem averiguassem todo esse boato envolvendo o urânio, o Brasil e os iranianos. Já nas primeiras horas de viralização, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República emitiu uma nota categórica negando a história. Abre aspas, é falso que o país tenha vendido urânio para o Irã, como tem sido repercutido nas peças de desinformação, afirmou a secretaria, ressaltando ainda que o Brasil é signatário de acordos de não proliferação nuclear e não comercializa urânio para fins militares. Ou seja, mesmo que quisesse, o Brasil não poderia legalmente vender urânio para uso bélico, pois a Constituição Federal e o Tratado de Não Proliferação Nuclear proíbem essa destinação. Os órgãos responsáveis pelo programa nuclear brasileiro também se pronunciaram. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, a autoridade governamental no assunto, informou que nunca houve qualquer exportação de urânio brasileiro para o Irã. Da mesma forma, a empresa pública Indústrias Nucleares do Brasil, a única autorizada a explorar e processar urânio no país, negou enfaticamente ter o Irã como cliente ou parceiro comercial. Abre aspas, só somos autorizados a produzir urânio para fins pacíficos, o que é acompanhado de perto pelos órgãos de controle, esclareceu a Indústrias Nucleares do Brasil, em nota, destacando que toda a atividade nuclear nacional é estritamente voltada à energia, medicina, agricultura e outros usos não militares. Mesmo uma mudança recente na lei em 2022 que permitiu a Indústrias Nucleares do Brasil prestar serviços a entidades estrangeiras não altera o monopólio estatal do urânio. A União detém o controle absoluto e qualquer negociação internacional dependeria de aprovação do governo federal. Ou seja, não existe um espaço legal, uma brecha para que uma venda clandestina nuclear, uma venda dessa magnitude, acontecesse sem passar despercebido pelos olhos oficiais.
só se fosse uma coisa muito bem orquestrada que envolveria de fato não só as empresas, mas o próprio governo brasileiro, o próprio Estado brasileiro. E hoje o Brasil não cometeria tal feito. Veículos de imprensa brasileiros e internacionais repercutiram os desmentidos. O Núcleo de Checagem Estadão Verifica, por exemplo, investigou as alegações e concluiu tratar-se de conteúdo enganoso, fruto de um vídeo antigo tirado do contexto. O Estadão confirmou não haver registro de que o Brasil tenha exportado material radioativo ao país persa, reforçando as informações fornecidas pelas indústrias nucleares do Brasil. Já a agência Reuters, em sua checagem, foi direta ao declarar o veredito falso. Ted Cruz não disse que os Estados Unidos estariam investigando o fornecimento de urânio pelo Brasil ao Irã, e não há indícios de venda do minério ao Oriente Médio. A Reuters salientou ainda que não foram encontrados registros de qualquer apuração oficial sobre o tema por parte de autoridades americanas. Até organizações independentes como Aos Fatos e AFP Checamos publicaram análises desmontando a farsa, explicando que as provas apresentadas nos vídeos eram deturpadas ou inexistentes. Outro ponto importante de ressaltar é que esse boato sobre o Brasil, o urânio e o Irã girou em torno de acontecimentos que realmente foram reais. A declaração do senador norte-americano e da visita dos navios militares iranianos no porto do Rio de Janeiro. Mas em nenhum momento esses acontecimentos reais envolveram o urânio ou qualquer tipo de envio clandestino de material nuclear para os iranianos. Não há nenhuma referência em documentos oficiais, na imprensa ou nos discursos originais que ligue a visita dos navios a carregamento de urânio. As agências internacionais de notícia, Reuters e AP, notificaram a atracagem dos navios na época e nenhuma mencionou qualquer busca por minério nuclear. A conclusão das checagens foi unânime. A teoria da exportação de urânio foi inventada do zero por fontes não verificadas. Era uma falsidade deliberada colocada aos eventos reais para ganhar verossimilhança. Se tratou de fumaça sem fogo dissipada pela transparência e pelos fatos antes que provocasse um incêndio diplomático de maiores proporções. Mas aqui cabe uma reflexão interessante, uma abordagem interessante. E se esse boato, no fim das contas, fosse realmente verdade? Quais seriam as consequências geopolíticas, econômicas, militares ao Brasil? Será que valeria a pena o Brasil arriscar tudo para enviar urânio ao Irã? E imaginar esse cenário hipotético ajuda a dimensionar a gravidade da acusação falsa. Se o Brasil tivesse de fato exportado urânio, especialmente com potencial de uso bélico ao Irã, o país teria cruzado uma linha vermelha nos acordos internacionais. Imediatamente, sanções duríssimas dos Estados Unidos viriam à tona, possivelmente atingindo setores chaves da economia brasileira. Vale lembrar que o simples acolhimento dos navios iranianos já levou o senador Ted Cruz a falar em sanções incapacitantes contra o porto do Rio de Janeiro. Agora imaginem participar de um esquema nuclear clandestino com o Teherã seria motivo para retaliações muito mais severas. O Brasil poderia ser alvo de sanções econômicas semelhantes às impostas a países como Rússia ou mesmo o Irã, abrangendo embargos de tecnologias sensíveis, bloqueio a investimentos e restrições comerciais amplas. Além das ações unilaterais dos Estados Unidos, haveria repercussões em organismos internacionais. Como signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear e membro da Agência Internacional de Energia Atômica, o Brasil goza de credibilidade por manter seu programa nuclear sob fins pacíficos. Se violasse essa confiança, poderia sofrer censura na ONU e isolamento em fóruns multilaterais. Agências internacionais provavelmente exigiriam inspeções rigorosas nas instalações nucleares brasileiras. E o nosso país correria o risco de ser visto como um proliferador, rótulo que até então só coube a regimes como a Coreia do Norte. Um rompimento com as normas do Tratado de Não Proliferação Nuclear significaria na prática um rompimento com décadas de construção de imagem do Brasil como ator responsável na arena nuclear. Mesmo aliados tradicionais como a Argentina, que inclusive tem acordos nucleares com o Brasil,
seriam pressionados a reavaliarem seus acordos com o nosso país. Em resumo, diplomaticamente, o Brasil ficaria na berlinda enfrentando desconfiança global. No campo econômico, as consequências seriam igualmente desastrosas. Sanções poderiam atingir desde as indústrias nucleares do Brasil, impedindo qualquer exportação de urânio ou cooperação técnica, até empresas de outros setores, dependendo do escopo das punições americanas e europeias. O clima de instabilidade afastaria investidores estrangeiros e possivelmente enfraqueceria o real, a moeda. Lembrando que a confiabilidade internacional é um ativo valioso para a economia. O Brasil, que integra o G20 e outras coalizões globais, veria portas fechadas em negociações comerciais e acordos científicos se passasse a ser tratado como pária nuclear. Haveria impactos também nos alinhamentos geopolíticos, inclusive envolvendo os BRICS. Por outro lado, provavelmente Moscou e Pequim tentariam capitalizar esse afastamento do Brasil, trazendo para o lado daqueles países que são rejeitados pelo Ocidente, que são sancionados pelo Ocidente. Então, de certa forma, esse afastamento do Brasil pelo Ocidente seria visto como uma oportunidade pelos chineses e russos. Por outro lado, parceiros como a Índia poderiam ver com maus olhos tal deslize, já que Nova Delhi mantém laços estreitos de defesa com Washington e não desejaria associar-se a violações nucleares flagrantes. A coesão dos BRICS seria colocada à prova. O grupo se esforça para ganhar legitimidade global e incorporar membros respeitáveis, mas carregaria o peso de ter um integrante sob sanções por proliferação nuclear. Isso enfraqueceria os argumentos de que o BRICS é uma alternativa confiável de poder global. Em suma, a posição internacional do Brasil se inverteria de país respeitado por suas posições equilibradas, por exemplo, no diálogo sobre a paz e desenvolvimento, a um país sob constante suspeita e punição. Por fim, não se pode subestimar os riscos à imagem internacional do Brasil num caso desses. O nosso país sempre defendeu o uso pacífico da energia nuclear, tem 2 usinas nucleares civis, Angra 1 e Angra 2, e participa de projetos de propulsão nuclear naval, tudo sob monitoramento internacional. Trair esses princípios significaria destruir décadas de diplomacia construtiva, inclusive a histórica liderança brasileira na criação da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, que é modelo de transparência. O Brasil passaria a ser associado à proliferação ilícita, algo devastador para sua marca diplomática. Programas de cooperação poderiam ser suspensos e até negociações em outras áreas, como acordos ambientais ou de defesa, seriam contaminadas pela falta de confiança. Em resumo, se o boato fosse real, o Brasil enfrentaria um terremoto diplomático e econômico de enormes proporções. Peraí, acho que botei o vídeo errado. É um outro, peraí. Ah, é esse aqui. Sorry, botei o vídeo errado. Seria o Trump dizendo que destruiu tudo. Peraí, esse vídeo aqui. Ó, vamos lá. I'd like to see a deal with Russia. Agora eu quero ver negociar com a Rússia. Vladimir called me up, he said, "Can I help you with Iran?" I said, O Vladimir Putin me ligou e falou assim, quer que eu te ajude com o Irã? Aí eu falei pra ele, "No, I don't need help with Iran, I need help with you." eu não preciso ajuda com o Irã, eu preciso ajuda com você. O Trump é fogo, não. O Trump é fogo. Eu lembro uma vez, cara, você sabe que eu trabalhei muitos anos, né, em restaurante, bar, discoteca, essas coisas, né? Eu trabalhava nesse lugar que tinha 2 irmãos alcoólatras, né? Eram 2 irmãos alcoólatras. Eu não sabia quem bebia mais do que o outro. Era o Pinguço e o Pingução. Aí, cara, o Pinguço vinha pra mim e começava a dizer que o irmão dele era um alcoólatra. O alcoólatra dizendo que o irmão dele era um alcoólatra. E eu ficava ouvindo o cara falar, né? Falou, pô, ó, o cara bebão, né? Eu não bebo mais, não. Eu não bebo. Mas meu irmão, cara, o meu irmão é alcoólatra. Eu falei, porra, mano, eu ficava vendo aquilo ali, eu falei, sim, o seu irmão é alcoólatra, você não bebe mais. Você não bebe água, querido, você tá igual o Lula, você não bebe água. Então, aqui é a mesma coisa. O Putin dizendo para o Trump, você quer ajuda com o Irã? Eu falei, não, querido, eu quero ajuda com você.
Você que é o problema. O Irã já está resolvido. Agora eu quero resolver esse problema seu. Eu preciso ajuda para convencer a você, o cabeça dura, que você está numa guerra que não tem menor sentido. Essa guerra não tem menor sentido, querido. Você está destruindo, sequestrando crianças, matando inocentes. Cara, essa semana só o presidente Donald Trump disse que morreram 7 mil soldados entre Ucrânia e Rússia. Porra, não dá mais. Um amigo falou aqui no chat, falou, Fábio, essas pessoas que querem que os Estados Unidos entrem na guerra é porque não tem filho para mandar. Exatamente. Você acha que eu quero que o meu filho vá para uma guerra lá no Irã? Eu não quero isso não, rapaz. Então tá cheio de gente inocente morrendo, pô. 7 mil só essa semana. Pessoal, a guerra tá escondendo o que tá acontecendo. Na minha opinião, minha humilde opinião, já morreram mais de 1 milhão de pessoas nessa guerra da Ucrânia e Rússia. Mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão. E ninguém tá falando nada. Então o presidente Donald Trump quer o quê? A paz. Mas aí que tá. A Rússia fala assim, eu não vou ajudar o Irã. Não dá para ajudar. Não tem como. E quem é que tá ajudando o Irã? Brasil. Brasil. Ô petista, bota a roupa do exército, vai lutar pelo Irã, petista. Luta pelo Irã, petista. Vai servir. Vai lá, petista. Bota uma farda vermelha e luta pelo Irã contra os Estados Unidos e Israel, petista. Faça isso. Entendeu? Entra nessa briga, petista. Porque é inacreditável. É inacreditável como que essa gente sempre escolhe o lado errado. Ninguém está com o Irã, senão o Brasil. O Brasil está com o Irã, cara. O Brasil está com o Irã. É tipo assim, mano, é inacreditável. Inacreditável. O Itamaraty foi, não, é que não sei o que, lá que o Irã. Só o Brasil. O Irã está completamente isolado e abraçado com o Brasil. E até o pessoal da Globo, tem um rapazinho fala manso lá na Globo, deixa eu ver se é esse aqui. Ele falou interessante. Na verdade, eu gosto da fala desse cara. Esse cara, eu não sei o nome dele não quero saber o nome dele não, mas é um cara que ele fala umas coisas direitinho lá na Globo. Peraí, agora encontrar o cara da Globo aqui vai ser foda. Eu acho que esse aqui. Vamos lá. Olha só. Vê se não faz sentido. Esse cara aqui é um dos caras que não é confiável, obviamente, mas dos ruins, ele é um dos menos piores que eu vejo ali. Porque é um cara que fala mais de economia e tal. Vamos lá. Olha, realmente, para esse movimento que o Irã está fazendo, me parece que a desconfiança é evidente. Eu acho que esse foi o grande destaque na fala do embaixador. Quer dizer, o Irã não confia em Israel não confia no Irã e não confiará, né? Pelo menos até onde a gente consegue enxergar. Isso torna as relações ali naquela região absolutamente tensas por conta disso. E um outro aspecto que me parece chamar a atenção é o fato do Irã ter buscado a ajuda da Rússia nesse momento e não ter conseguido. Perfeito. Né? Isso mostrou um grande isolamento do regime iraniano e aí criou-se em Israel uma percepção de que o cessar-fogo interessa ao Irã, porque o Irã está fragilizado e, consequentemente, é o momento de nós irmos para cima deles com tudo para tentar, ao máximo, inviabilizar o regime iraniano, que é nosso inimigo. Aqui parando para analisar um pouco, pessoal, essa análise ela é precisa, tá? É uma boa análise. Esse cessar-fogo só beneficia uma pessoa, o Irã. Por quê? Pensa numa estratégia de guerra. O Israel conseguiu dominar o espaço aéreo. Uma vez que você domina o espaço aéreo, já era. É igual no jogo de futebol, quando você domina o meio de campo. Você domina o meio de campo, você avança o seu time e você coloca o outro time no campo de defesa. Então, se você domina o meio de campo no futebol, onde você está passando a bola e o outro time só joga no seu lado do campo, você sabe que é só questão de tempo e você meter gol. Então, quando você domina o espaço aéreo, é porque a derrota já está à vista. Do fato de que o Irã não tinha mais como levantar aviões, não tinha mais como lançar quase mísseis,
Então, o Irã estava prestes a ser totalmente destruído. Então, esse acordo de paz beneficia o Irã acima de qualquer outro país. Porque o Irã estava perdendo. O Irã não tinha como reverter isso. Era questão de tempo que ia terminar todos os seus armamentos, iam terminar todos os seus lançadores de foguete, já não tinha mais aviões, não tinha mais nada. Então, isso favorece muito o Irã, esse acordo de paz. Que nesse momento está um cessar-fogo, a gente não sabe até quando. Expliquei para vocês que o presidente Donald Trump, ele ficou gigante nesse evento, só tem meia dúzia de esquerdistas que se fazem de besta para não ver o quão grande o Trump saiu desse evento. Só tem meia dúzia de idiotas, mas qualquer pessoa com um mero 2 neurônios, que ainda que estejam neurônios bêbados, eles conseguem entender que o Trump ele foi cirúrgico e saiu gigante. Se voltar a ter uma guerra, o Trump continua gigante. Se continuar a paz, o Trump continua gigante. Ele jogou uma carta que não tem carta maior. Ele jogou aquele super trunfo. Então, acho que foi precisa essa visão. Mas aqui vem ainda a mais forte. Olha qual é isso aqui. Vamos lá. Porque o Irã está fragilizado e, consequentemente, é o momento de nós irmos para cima deles com tudo para tentar, ao máximo, inviabilizar o regime iraniano, que é nosso inimigo. Um aspecto que é sempre importante destacar, o Irã e Israel não eram inimigos até a Revolução Iraniana. Aliás, pouco tempo depois da Revolução Iraniana, quando veio a guerra Irã-Iraque, Israel ficou do lado do Irã. Isso. Porque considerava que o Iraque era uma ameaça maior para Israel do que o próprio Irã. Então, existe em Israel ali uma esperança de que a queda do regime dos ayatollahs, de alguma maneira, trouxesse de volta aquele passado, né? Aquele passado onde você tinha ali uma relação amistosa entre Irã e Israel, porque os dois se consideram ali países muito diferentes na região. Né? Israel é um Estado judeu, sim. O Irã é um Estado persa, não é árabe, e também de maioria muçulmana xiita. Quer dizer, nós somos os diferentões aqui da região, por que não ter um bom relacionamento e, consequentemente, nos posicionar diante de uma série de questões? Era isso que nós tínhamos até a Revolução Iraniana. Quer dizer, Israel, num certo sentido, gostaria que esse passado voltasse, o que é sempre um pouco de wishful thinking, você não tem como controlar esses movimentos ao longo da história, mesmo através de um ataque militar como esse. Mas também me chama a atenção um certo silêncio dos outros vizinhos da região, que, embora você tenha ali muitas vezes reclamações muito protocolares, me parece cada vez mais que ninguém está achando ruim o regime dos ayatollahs balançar e o programa nuclear iraniano ser ali danificado, na melhor das hipóteses, de maneira importante. Quer dizer, só o Brasil. Só o Brasil que está apoiando o Irã. Tenho uma mensagem. Tenho uma mensagem para o presidente Macron. Hoje, Israel está se defendendo contra os inimigos da civilização em 7 frentes diferentes. Estamos lutando em Gaza contra o Hamas, os bárbaros que assassinaram, estupraram, decapitaram e queimaram nosso povo em 7 de outubro. Estamos lutando no Líbano contra o Hezbollah, o grupo terrorista mais armado do mundo, que está planejando um massacre maior do que o que aconteceu em 7 de outubro na nossa fronteira norte, bombardeando cidades israelenses há quase um ano. Estamos lutando contra os Houthis no Iêmen e as milícias xiitas no Iraque e na Síria, que juntos lançaram centenas de ataques com drones e mísseis contra Israel. Estamos combatendo terroristas em Judeia e Samaria que estão tentando assassinar civis no coração de nossas cidades. Estamos em guerra com o Irã, que lançou mais de 200 mísseis balísticos diretamente contra Israel na semana passada e está por trás da guerra de 7 frentes contra Israel. Todas as nações civilizadas devem permanecer firmemente ao lado de Israel enquanto ele luta contra as forças bárbaras lideradas pelo Irã. No entanto, o presidente Macron e alguns outros líderes ocidentais agora pedem um embargo de armas contra Israel. Que vergonha deles! O Irã impôs um embargo de armas ao Hezbollah, aos Houthis, ao Hamas e seus outros procuradores? Claro que não. O eixo do terror está unido. Mas aqueles países que supostamente se opõem ao seu eixo pedem um embargo de armas contra Israel? Que vergonha!
Bem, deixe-me dizer-lhe que Israel vencerá com ou sem seu apoio, mas sua humilhação continuará muito depois da vitória na guerra. Porque ao nos defender de tais atos barbares, Israel está defendendo civilizações contra aqueles que tentam impor a idade sombria do fanatismo a todos nós. Tenham a firme certeza de que Israel lutará até alcançar a vitória para nós e garantir a paz e segurança para o mundo inteiro. Tenho uma mensagem. Tenho uma mensagem para o presidente Macron. Hoje, Israel está se defendendo contra os inimigos da civilização em 7 frentes diferentes. Estamos lutando em Gaza contra o Hamas, os bárbaros que assassinaram, estupraram, decapitaram e queimaram nosso povo em 7 de outubro. Estamos lutando no Líbano contra o Hezbollah, o grupo terrorista mais armado do mundo, que está planejando um massacre maior do que o que aconteceu em 7 de outubro na nossa fronteira norte, bombardeando cidades israelenses há quase um ano. Estamos lutando contra os Houthis no Iêmen e as milícias xiitas no Iraque e na Síria, que juntos lançaram centenas de ataques com drones e mísseis contra Israel. Estamos combatendo terroristas em Judeia e Samaria que estão tentando assassinar civis no coração de nossas cidades. Estamos em guerra com o Irã, que lançou mais de 200 mísseis balísticos diretamente contra Israel na semana passada e está por trás da guerra de 7 frentes contra Israel. Todas as nações civilizadas devem permanecer firmemente ao lado de Israel enquanto ele luta contra as forças bárbaras lideradas pelo Irã. No entanto, o presidente Macron e alguns outros líderes ocidentais agora pedem um embargo de armas contra Israel. Que vergonha deles! O Irã impôs um embargo de armas ao Hezbollah, aos Houthis, ao Hamas e seus outros procuradores? Claro que não. O eixo do terror está unido. Mas aqueles países que supostamente se opõem ao seu eixo pedem um embargo de armas contra Israel? Que vergonha! Bem, deixe-me dizer-lhe que Israel vencerá com ou sem seu apoio, mas sua humilhação continuará muito depois da vitória na guerra. Porque ao nos defender de tais atos barbares, Israel está defendendo civilizações contra aqueles que tentam impor a idade sombria do fanatismo a todos nós. Tenham a firme certeza de que Israel lutará até alcançar a vitória para nós e garantir a paz e segurança para o mundo inteiro. Pai, o que significa para ti o socialismo? Filha, para mim o socialismo significa destruição. E eu vou te explicar por quê. Quando eu tinha 9 anos, o socialismo pegou o poder da Venezuela. E eu perdi minha juventude, Natasha. O futuro que meus pais tinham planejado para mim ficou destruído. Por quê? Porque a empresa de meus pais foi destruída por causa do socialismo. Porque para o socialismo, o empresário é o inimigo. O empresário significa capitalismo selvagem, significa imperialismo. E então eles precisam acabar, fechar as empresas privadas para que o povo seja dependente deles. Além disso, a faculdade onde eu estava estudando fechou por causa da crise. Então, eu perdi minha juventude. Hoje, Natasha, eu estou completando 35 anos, estou fazendo aniversário. E eu estou começando no Brasil de zero. Não tenho nada, filha, nada. Tudo que seus avós trabalharam para nos dar a mim e a meus irmãos, eu não tenho. Eu estou começando de zero. Então, por isso, o socialismo para mim significa destruição, Natasha. E eu peço a Deus que muitos brasileiros possam abrir os olhos, porque muitos não entendem a magnitude. Famílias divididas, famílias destruídas, empresas destruídas, futuros destruídos. Para mim, isso significa o socialismo. E para você, o que significa o socialismo? Se vocês não sabiam como era, bem-vindos à ditadura no Brasil. Não vamos ser negativistas. Avena, olha só, não é negativista, é realista. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil, de maneira ampla, é uma reação de um sistema podre, cleptocrata, corrupto, que escraviza o povo brasileiro há décadas. O povo tentou reagir a tudo isso nos últimos anos, como você acompanhou, e eu me lembro bem de uma fala do Lula, uma gravação de um áudio do Lula na época da Lava Jato, em que ele está conversando com alguém dizendo assim: vocês estão pensando que isso vai parar em mim? Quem lembra dessa fala do Lula? Vocês precisam reagir. Os ministros do Supremo, cito o nome da Rosa Weber, vocês estão acovardados. Mas isso não vai parar em mim, vai chegar em vocês. Lembra disso? Aí o que aconteceu?
inocentemente, sem conhecer o jogo bruto do poder, o senhor Dallagnol iniciou um processo de investigação de movimentações suspeitas do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli através de dados do COAF. Ele, bobinho, achou que o sistema que dominava no Brasil era um sistema legal. Ele não sabia como funcionava de fato as entranhas do poder. Imediatamente, o Supremo Tribunal Federal, que vinha até então aprovando os atos da Lava Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.